Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra clase de língua espanhola. Aqui com vocês, professora Estefânia. Antes, vamos à nossa aula e ver quais são os objetivos. Vamos a ver, compreender a partir do gênero história em quadrinhos, os adjetivos e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão e produção do gênero história em quadrinhos. Reconhecer os efeitos e sentidos decorrentes do uso dos adjetivos, percebendo a função que exercem no texto. Usar a língua espanhola em situações de interações e expressão oral e escrita. Vamos entonces, vamos a seguir. Vamos a leer una historieta. Atención a la expresión facial y corporal de los personajes. Então, observem aqui a expressão facial e corporal. Vamos a ver. Gaturro. Este es un resumen de su desempeño escolar de los últimos años. A ver. Pésimo, espantoso, horrible, patético, tique, 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 o barulho do salto da professora. Así es ruda, puro incentivo e motivação. Observar então toda a movimentação aqui, expressão, a professora lendo o resumo do aluno bem motivador, né? Provavelmente ele vai continuar estudando, certo? Vamos a ver. ¿Qué denotan en la situación? ¿Qué denotan? Vamos a pensar, la profesora que se llama ruda, chega, fala tudo isso para o aluno. Entonces, ¿qué denotan en la situación? Vamos a ver aquí, ó. Una profesora tiene un comportamiento más autoritario. Gaturro, a medida que oye el resumen de su desempeño escolar, se siente desmotivado. Não? Então, é isso que aconteceu aqui. Uma professora autoritária, que não se preocupou com o aluno e só falou sobre seus defeitos. E ele falou, é um puro incentivo, né? Ele foi irônico. Ahora, comprendiendo cuál representa mayor impacto la desmotivación de Gaturro, la expresión facial y corporal de la profesora o las palabras que caracterizam a Gaturro, né? O que representou maior impacto para o Gaturro? A expressão facial e corporal da professora ou as palavras, as características lá de Gaturro? O que foi que deu maior impacto? O que vocês pensam sobre isso? Vamos a ver? As palavras que caracterizam a Gaturro. Sim, porque todas as palavras foram negativas. E agora, atividade 1. Que palavras muestran, la maestra caracteriza el desempeño escolar de Gaturro? Como Gaturro las classifica? Ok? Vamos ler isso aqui novamente. E vão responder número 1 e número 2. Quais palavras caracterizam o desempenho escolar de Gaturro e como Gaturro as classificou, ok? Agora é com vocês, até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, responderam? Número 1 e número 2? Quais palavras caracterizam, a maestra caracteriza a Gaturro? Vamos a ver. Péssimo, espantoso, horrible, patético. Nossa, palavras horríveis. Agora lá, daí a segunda pergunta era, como Gaturro as classifica? Como palavras rudas, puro, incentivo e motivação, las utiliza como sarcasmo, sim, como as palavras rudes. E quando ele fala incentivo e motivação, ele foi irônico, sarcástico, ok? Certo? Imaginem uma professora assim, hein, que chega e fala espantoso, péssimo. ¿Qué piensan? Vamos a seguir. A saber, algunas características que tienen en las historietas. Vamos falar um pouquinho sobre as características das historietas. 1. Apresentar juegos interactivos explícitos com a intenção de fazer críticas e produzir humor. 2. Constituir-se de onomatopeias, né? Usam muito onomatopeias. Linguagem verbal e linguagem icônico. Funcionar algumas vezes por la sequência injuntiva. De acordo? Seguindo. Hacer subyacente al mensaje humorado y divertido, una crítica de carácter social, constituirse de símbolos, ideogramas, pictogramas. Además, la historieta se compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden o no estar acompañadas de textos, así como de iconos y otros signos típicos de lenguaje cómico, como las líneas de movimientos o globos de texto. Ok? Então, aqui nós acabamos de ler as características das historietas. Dale, vamos a seguir. Gênero. Historieta. La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de texto de acompañamiento, que, leídos en secuencia, componen un relato na serie de ellos. Suele ir enmarcados en vietas que son recuadros adaptados en forma y estilo ao contenido narrativo humorístico da história. Certo? Então, esse é o gênero historieta, né? Nós temos o desenho, nós temos a sequência, nós temos os globos, que pode ou não ter globos, pode não ter linguagem escrita, só a linguagem corporal ou só as movimentações da sequência. É arte, é expressão artística, porque são várias, não é só a linguagem verbal, ok? E geralmente humorístico e com uma crítica social. Agora vamos falar de morfologia. Morfologicamente, como são chamadas estas palavras que caracterizam seres ou objetos? Péssimo, espantoso, horrível e patético. Que seria? São adjetivos, exatamente. Adjetivos, caracterização, que caracterizam seres e objetos. Agora vamos analisar adjetivo. El adjetivo é uma classe de palavra ou parte da oração que califica o substantivo e que aporta informação adicional ou complementa seu significado. El adjetivo coloca delante ou depois do substantivo, concordando em gênero e número. Ok? Então, o adjetivo, ele flexiona e ele vai concordar com o substantivo em gênero e número e caracteriza o substantivo, ok? Vamos a ler aqui, ó. Me parte el alma ver gente pobre. A mí también. Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? Bastaria com esconderlos. Então, o que aconteceu aqui? A Mafalda está muito triste, que parte a alma dela ver pobres. Ela fala que os pobres precisam de teto, casa, trabalho, bem-estar. E a sua amiga vai contestar assim, para que tanto isso? Só esconde tudo isso, né?
esconde todo esse problema social, certo? Uma super crítica, não? Mas agora vamos voltar ao adjetivo. Aonde está o adjetivo aqui? Pobre, gente, pobre, tá vendo? O adjetivo veio depois do substantivo, ok? Gente pobre. Agora vamos para a nossa atividade 2. Vamos a ler? Amigos, vamos a jugar videojuegos? Sí, es una actividad entretenida y sana. Vamos a mi casa. Bueno, después de leer el diálogo de los chicos, identifica los adjetivos. Observa que el sustantivo está destacado para ayudarlo. Oh, amigos, ¿vamos a jugar videojuegos? Sí, es una actividad entretenida y sana. Vamos a mi casa. Tranquilo, não, chicos? Copia aqui esse diálogo e identifica onde estão os adjetivos. Lembrando que o substantivo já está destacado aqui, ok? Até daqui a pouco. E aí, chicos e chicas, identificaram os adjetivos desse diálogo? Tranquilo, não? Vamos a ver. Aqui, sí, es una actividad entretenida e sana. Saudável. Vamos a mi casa. Então, nós temos aqui o substantivo, una actividad, substantivo feminino. O adjetivo vai ser entretenida e sana. ¿De acuerdo? Vamos a seguir ahora comprendiendo. Si es una actividad entretenida, sí es una actividad entretenida y sana. Los adjetivos califican a los sustantivos variando en género, número y grado.
de acuerdo en algunos contextos. Gênero, feminino, masculino, número, singular e plural. Foi o que aconteceu no diálogo, né? A atividade estava no substantivo feminino, a palavra, o adjetivo ficou feminino. Atividade entretenida, atividade sana, entenderam? Então, ele flexiona o adjetivo, de acordo? Agora, quais são os tipos de adjetivos? Primitivos não derivam de outras palavras. Amarillo, grande. Derivados que eles nascem de outras palavras. Amarillado, grandioso, simple. Tiene solo una raíz. Azul, rico, sano, horrible. Siguiendo. Compuesto. Tiene más de una raíz, muchas veces formado por la unión de diferentes términos. Azul turquesa, latinoamericano. E o pátrios, que indicam a origem de um ser ou coisa, seja del continente, del país, de la región, del estado, de la ciudad. Americano, estadounidense, brasileño y así por delante. ¿Cierto? Ahora vamos para nuestra tercera actividad. Completa la información. La intención del uso de los adjetivos es... 2. De acuerdo con la imagen, elabora una frase utilizando corretamente por lo menos um adjetivo, ok? Observem bem aqui a Mafalda, não vou falar nada, só observem. E vocês vão ter aí número 1 e número 2 para responder. Espero vocês até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, fizeram essa atividade? 2 perguntinhas, escreveram aí no caderno. Vamos ver atividade 3. Actividad 3. Completa la información. La intención del uso de los adjetivos es eso mismo. Caracterizar a los sustantivos indicando género y número. 2. De acuerdo con la imagen, elabora una frase utilizando correctamente por lo menos um adjetivo. Não está aqui a Mafalda ali cuidando do planeta Terra. O que vamos dizer? Para Mafalda, o estado do planeta está enfermo por los problemas de guerra, hambre é fome, salud e outros. Ela está muito triste, tá? Então, aqui nós temos o enfermo, que é doente, o nosso adjetivo, ok? Chicos e chicas, certo? Agora, vamos rever o que nós aprendemos hoje. A partir da leitura de historieta, recordamos as principais características. Aprendemos a função dos adjetivos e sua flexibilidade em contextos variados, léxico relacionado à temática. Aqui as referências, chicos e chicas, hasta la próxima classe.